No coração pulsante de Lisboa, sob o sol escaldante de verão que tingia o Tejo de ouro líquido, João caiu de joelhos na rua estreita do Bairro Alto, o peito ardente como se uma lâmina invisível o dilacerasse. Seus olhos, castanhos e cheios de uma vida que mal começara, fixaram-se no homem que amava, correndo em pânico para chamá-lo, mas era tarde demais, o ar fugia de seus pulmões, e com ele, o segredo que o matara. Em uma sala fria de hospital, um médico desviou o olhar, murmurando justificativas que ecoariam como veneno por anos, deixando que o preconceito selasse o destino de um jovem que ousara amar abertamente. As sirenes cortavam o ar como uivos de lobo faminto, enquanto Miguel corria pelas escadarias íngremes da Alfama, o fado ecoando das janelas abertas como um lamento profético. Ele havia sentido aquilo pela primeira vez na véspera, um aperto no peito, não de dor, mas de urgência, como se algo dentro dele gritasse por libertação. Aos 28 anos, Miguel era um fotógrafo errante, capturando as sombras dançantes das ruelas lisboetas em sua câmara velha, mas naquela manhã, o mundo parecia inclinar-se perigosamente, e ele soube que o fim se aproximava. Seu coração, fraco e traidor desde a infância, finalmente cedera, e agora, deitado em uma maca no Hospital de Santa Maria, ele ouvia os médicos sussurrarem sobre transplantes, sobre milagres improváveis em um país onde a medicina ainda lutava contra velhos demónios. Enquanto isso, em uma clínica particular nos subúrbios de Cascais, o Dr. António Ribeiro limpava as mãos meticulosamente, o jaleco branco imaculado contrastando com a mancha invisível em sua alma. Ele havia atendido João na emergência da noite anterior, um rapaz de 25 anos, sangue escorrendo de um ferimento na cabeça após uma briga em um bar underground do Chiado, onde casais como ele dançavam sob luzes neon, desafiando o mundo. João era gay, abertamente, com um colar de cor que proclamava sua identidade, e isso bastara para que António hesitasse. Ele bebeu demais, provavelmente uma briga de bêbados, pensou o médico, ignorando os sinais vitais que piscavam em vermelho no monitor. Seus colegas, sobrecarregados, não questionaram a decisão de priorizar outros pacientes, o preconceito era sutil, como uma névoa que se infiltrava nas veias do sistema de saúde português, ainda marcado por resquícios da ditadura que sufocara liberdades. João, filho de um pescador do Algarve que migrara para a capital em busca de um futuro melhor, havia encontrado em Lisboa não só trabalho como barista em uma cafeteria care-friendly, mas também amor. Seu coração batia forte por Rafael, um artista de rua que pintava murais de arco-íris nas paredes degradadas de moraria, simbolizando resistência. Naquela fatídica noite, eles haviam discutido, não por ciúmes, mas por medo. Rafael queria que João saísse do armário para a família conservadora no sul, mas João temia o abismo que se abriria. A briga os levara ao bar, onde um grupo de skinheads, atraídos pelo burburinho, atacara. João caíra primeiro, o crânio rachando contra o pavimento, e Rafael, ferido mas vivo, gritara por ajuda até a ambulância chegar. No hospital, António examinou João rapidamente. O jovem ainda respirava, fraco, mas o médico notou o colar, ouviu os sussurros dos paramédicos sobre um daqueles bares, e algo dentro dele, um eco de sua própria juventude reprimida, de noites em que ele mesmo escondera desejos proibidos, endureceu. Ele não vai durar a noite, disse aos assistentes, ordenando que o transferissem para uma ala menos prioritária. Horas se arrastaram, e quando o alarme soou, anunciando a falência múltipla de órgãos, António já havia saído para jantar com amigos, justificando-se com o cansaço de um plantão exaustivo. João morreu sozinho, sem que ninguém segurasse sua mão, seu coração parando como um relógio quebrado em uma cidade que prometia liberdade mas ainda guardava correntes. Miguel acordou na UTI com um novo pulsar no peito, um ritmo estranho, quase familiar, como se o sangue correndo em suas veias carregasse memórias alheias. Os médicos celebravam, o doador anónimo salvara sua vida. Um jovem de 25 anos, vítima de um acidente, disseram, omitindo os detalhes sórdidos que viriam a público dias depois, quando a imprensa explodiu com a denúncia anónima de uma enfermeira. Rafael, devastado, vasculhara os registros e descobrira a negligência, transformando sua dor em fúria pública. Meu amor foi assassinado pelo preconceito, gritou ele em uma manifestação na Praça do Comércio, bandeiras arco-íris tremulando ao vento atlântico. Miguel, ainda fraco, assistia à TV do leito hospitalar, o rosto de Rafael preenchendo a tela, olhos inchados, voz rouca de choro contido. Algo se agitou dentro dele, não pena, mas uma conexão visceral, como se o coração transplantado sussurrasse segredos. Ele sonhara naquela noite, ruelas iluminadas por lanternas, mãos entrelaçadas, um beijo roubado sob a chuva de Lisboa. Acordou suando, o peito doendo não de rejeição, mas de saudade. Quem era você? Murmurou para o vazio, sem saber que o destino de ser um laço invisível entre o receptor e o doador. Dias viraram semanas, e Miguel recebeu alta, voltando ao seu apartamento minúsculo no Príncipe Real, onde livros de poesia de Fernando Pessoa empilhavam-se ao lado de rolos de filme fotográfico. Ele tentava trabalhar, capturando o pôr do sol sobre o castelo de São Jorge, mas cada clique da câmara trazia flashes, risadas em um café à beira-rio,
o cheiro de pastéis de nata misturado a perfume masculino, uma discussão acalorada sobre orgulho e medo. Isso é efeito dos remédios, diagnosticou a si mesmo, mas no fundo, sabia que era mais. Seu terapeuta, uma mulher progressista chamada Sofia, sugeriu hipnose. Às vezes, o corpo guarda ecos da alma que o habitou. Na primeira sessão, deitado em um divã sob a luz suave de uma lâmpada de lava, Miguel mergulhou em um transe profundo. Imagens surgiram como ondas: João, rindo com amigos em uma parada do orgulho gay, marchando pela Avenida da Liberdade com cartazes que proclamavam "Amor é revolução". Então, a escuridão, o bar, os punhos, o sangue. E Rafael, chorando ao lado da cama vazia. Miguel acordou gritando o nome Rafael, o coração galopando como um cavalo selvagem. Sofia anotou furiosamente: integração pós-transplante. Seu doador está vivo em você. Enquanto isso, em Cascais, António Ribeiro lia o jornal com mãos trêmulas. A investigação policial batia à porta, a enfermeira testemunhara tudo, e Rafael liderava uma campanha que abalava a opinião pública. Homofobia mata, gritavam os títulos, e o médico, outrora respeitado, via sua carreira ruir como castelos de areia na Praia da Conceição. Mas o pior não era a ruína profissional, era a culpa, uma serpente que se enroscava em suas noites insones, sussurrando verdades que ele enterrara há décadas, sua própria homossexualidade, negada em um casamento infeliz, filhos que ele mal conhecia. Miguel, impulsionado por uma força inexplicável, saiu à rua em busca de respostas. Seus passos o levaram ao bairro Alto, ao bar onde João morrera, o arco-íris quebrado, lia-se na placa desbotada. Lá, encontrou Rafael bebendo sozinho, esboçando murais em um guardanapo. Você parece familiar, disse Rafael, os olhos se arregalando ao fitar Miguel. Era o ritmo da respiração, o jeito de inclinar a cabeça, ecos de João que transcendiam a carne. Eles conversaram até o amanhecer, lágrimas misturando-se a risos amargos, e pela primeira vez, Miguel sentiu o coração bater não por ele, mas por algo maior, uma ponte entre mundos partidos. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava reviravoltas. Naquela noite, enquanto caminhavam pelo Tejo, um telefonema de Sofia interrompeu: Miguel, os exames mostram que o transplante está estável, mas há algo mais, o doador era João Ferreira, o rapaz do escândalo. O mundo de Miguel girou, e ele caiu nos braços de Rafael, o peito quando com a verdade, ele carregava não só o coração, mas a alma de um amor perdido. E assim, em meio à brisa salgada, nascia uma aliança frágil, tecida de dor e esperança, pronta para enfrentar as sombras que ainda pairavam sobre Lisboa. A manhã seguinte amanheceu com uma chuva fina, típica do outono português, que lavava as ruas de Lisboa como lágrimas tardias. Miguel acordou no sofá de Rafael, o corpo dolorido da exaustão emocional, mas o coração, pulsava com uma vitalidade renovada, como se João aprovasse aquela proximidade. Rafael, já de pé, preparava café forte na cozinha minúscula, os olhos vermelhos de noites mal dormidas, mas com um brilho novo, como se a presença de Miguel fosse um farol em meio à tempestade. Você sonhou com ele? Perguntou Rafael, servindo a xícara fumegante. Miguel assentiu, descrevendo fragmentos, um piquenique no Parque Eduardo VII, mãos traçando padrões na grama, promessas sussurradas contra o vento. Eles decidiram investigar juntos, transformando a dor em ação. Primeiro, visitaram a família de João no Algarve, uma viagem de trem que serpenteava pela costa atlântica, passando por praias douradas e vilarejos de pescadores onde o mar murmurava segredos antigos. A mãe de João, Dona Maria, uma viúva de mãos calejadas pelo sol e pelo trabalho em uma fábrica de conservas, recebeu-os com um abraço que cheirava a lavanda e saudade. Meu menino sempre disse que Lisboa o curaria, contou ela, mostrando fotos amareladas, João criança, correndo na areia de Faro, João adolescente, com olhos sonhadores fixos no horizonte. Mas quando Rafael mencionou o hospital, os olhos dela endureceram. Eles o mataram, não foi? Por ser quem era. Lágrimas caíram, e Miguel sentiu um aperto no peito, como se o coração de João doesse com a injustiça. De volta à capital, a campanha de Rafael ganhava força. Ele organizara um mural coletivo no Cais do Sodré, convidando artistas que eram de todo o país para pintar histórias de amor proibido, com João no centro, um coração estilizado, batendo em chamas vermelhas. Miguel, com sua câmara, documentava tudo, os pincéis dançando nas paredes, risadas e quando sob o viaduto, bandeiras tremulando como asas de borboletas. Mas em meio à celebração, veio o primeiro conflito. Um jornalista sensacionalista do Correio da Manhã publicou uma matéria difamatória, insinuando que Rafael lucrava com a tragédia, usando o amor por João para angariar fundos. Puta que pariu, eles não param, gritou Rafael, amassando o jornal. Miguel, impulsionado por uma raiva que não era só sua, confrontou o repórter em uma cafeteria próxima, palavras afiadas como facas: vocês matam com canetas o que o preconceito não consegue. Enquanto isso,
António Ribeiro afundava em um vórtice de paranoia. Em sua casa em Cascais, cercado por livros de medicina que agora pareciam acusadores, ele bebia uísque puro, revivendo a noite fatídica. Flashbacks o assaltavam, sua própria juventude nos anos 80, durante a transição para a democracia, quando ser gay significava sussurros e olhares de soslaio, um amante perdido para a AIDS, sem que ele ousasse visitá-lo no hospital por medo do escândalo. Eu me tornei o monstro que temi, confessou a si mesmo no espelho rachado. A polícia o chamara para depor, e embora não houvesse provas irrefutáveis de negligência intencional, a pressão midiática era esmagadora. Sua esposa, cansada de mentiras, pedira divórcio, levando as crianças para a casa da mãe em Coimbra. Um dia, impulsionado por um impulso suicida, António dirigiu até Lisboa, estacionando perto do hospital onde tudo começara. Ele viu Miguel saindo do prédio, o receptor do coração de João, fotografado em um artigo recente sobre sobreviventes de transplante. Algo paralisou, o jeito de andar, o sorriso fugaz ao telefone. Era como ver um fantasma. Tremendo, ele seguiu Miguel até o estúdio de Rafael no Bairro Alto, espiando pela janela embaçada pela chuva. Lá dentro, os dois homens riam de uma anedota boba, mãos se tocando casualmente sobre uma tela em branco. Inveja, culpa e um desejo reprimido explodiram no peito de António. O que você fez, murmurou ele, antes de fugir para o carro, o motor rugindo como sua consciência em chamas. Miguel, alheio à sombra que o seguia, aprofundava-se nas memórias de João através de diários encontrados na casa da mãe. Páginas cheias de poesia crua, meu coração é um mapa de ruas sem fim, onde cada esquina guarda um beijo roubado. Lendo em voz alta para Rafael à luz de velas, ele sentia os versos vibrarem em seu próprio peito, como se João ditasse as palavras. Mas veio o primeiro abalo. Durante uma sessão de hipnose com Sofia, Miguel reviveu a morte, o desdém no olhar de António, o bip incessante do monitor silenciado. Ele me odiava por amar, gritou Miguel, acordando em pânico. Rafael o acalmou, mas dúvida se instalou, e se isso me mudar para sempre? E se eu não for mais eu? A tensão escalou quando um ativista radical, amigo de Rafael, sugeriu vingança, hackear os arquivos do hospital para expor mais casos de discriminação. Não com sangue, mas com verdade, argumentou o homem, um tatuado com cicatrizes de protestos passados. Rafael hesitou, dividido entre a justiça e o medo de perder Miguel para o trauma. Naquela noite, em uma discussão acalorada no terraço do prédio, com a cidade pescando abaixo como um coração elétrico, Miguel confessou: eu sinto ele me puxando para você, mas também me empurrando para longe. É amor ou obsessão? Rafael, ferido, respondeu com um silêncio que doía mais que palavras, e pela primeira vez, eles se separaram, não com raiva, mas com o peso de almas entrelaçadas. António, consumido, escreveu uma carta anônima para o jornal, admitindo parcialmente sua culpa, mas o medo o fez rasgá-la. Em vez disso, ele marcou uma consulta com Sofia, a terapeuta de Miguel, encontrada por acaso em um diretório online. Eu preciso confessar, disse ele na sala de espera, sem saber que o destino os uniria de forma irónica. Sofia, surpresa ao reconhecê-lo das notícias, ouviu sua história, a repressão, o erro fatal, o remorso que o corroía. Redenção começa com verdade, aconselhou ela, mas António saiu dali mais perdido, dirigindo-se em rumo até parar em frente ao mural de João, onde Miguel posava para uma foto, o rosto iluminado por holofotes. O encontro foi inevitável, olhos se cruzaram através do tráfego, e António, paralisado, pisou no acelerador em pânico, quase colidindo com um ciclista. Sirenes soaram novamente, e o ciclo de segredos ameaçava-se repetir. Mas dessa vez, Miguel viu o carro fugir, sentindo um calafrio, o coração de João batendo em alerta. Alguém nos caça, disse ele a Rafael ao telefone, reconciliando-se em uma promessa sussurrada: vamos enfrentar isso juntos. E assim, sob a chuva que cessava, Lisboa se preparava para o próximo vendaval, onde amor e ódio dançariam em uma valsa perigosa. O outono avançava, tingindo as folhas dos plátanos na Avenida da Liberdade de tons avermelhados, como se a cidade sangrasse em solidariedade à causa. Miguel e Rafael, agora inseparáveis em sua vigilância, transformaram o estúdio em quartel-general, mapas de Lisboa pregados nas paredes, linhas conectando o hospital a clínicas suspeitas, fotos granuladas de António tiradas por um amigo repórter. Ele é a chave, disse Miguel, traçando um círculo ao redor do nome do médico com um marcador vermelho. Mas o que fazer? Denunciar. Confrontar. O coração de João pulsava com urgência, enviando sonhos vívidos, visões de António jovem, beijando um rapaz em uma praia deserta do Estoril, apenas para virar as costas anos depois, traindo a si mesmo. Rafael, com sua alma de artista, canalizava a raiva em uma exposição itinerante, corações roubados, painéis que narravam histórias de discriminação LGBTQ+ em Portugal, de Salazar à era digital. A abertura no Lisboa Factory atraiu multidões,
ativistas de Porto descendo em comboio, drag queens de Faro performando números que misturavam fado e vogue, celebridades como a cantora Carminho lendo poemas de João em voz trêmula. Miguel discursou pela primeira vez em público, o microfone tremendo em sua mão. Eu carrego o coração dele, e com ele, a promessa de que o amor não morre. Aplausos ribombaram, mas no fundo da sala, uma figura encapuzada observava, António, infiltrado como um fantasma, o rosto pálido sob a luz estroboscópica. Naquela noite, após a festa, eles voltaram para casa exaustos, mas conectados. Sentados no balcão da cozinha, Rafael desenhava o rosto de Miguel, traços suaves, olhos que agora carregavam profundidade dupla. Você mudou? Murmurou ele, o lápis pausando. Não sei se é bom ou se me assusta. Miguel riu, amargo. É como se João me emprestasse coragem que eu nunca tive. Antes do transplante, eu me escondia atrás da lente da câmara, fotografando a vida sem viver. Eles se beijaram então, devagar, um beijo que selava não só desejo, mas compreensão, o primeiro vislumbre de um triângulo emocional onde o passado e o presente se fundiam. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta à meia-noite. Era Sofia, a terapeuta, com uma expressão grave. António Ribeiro é meu paciente agora. Ele confessou tudo, a hesitação, o preconceito, o arrependimento. Miguel sentiu o sangue gelar, Rafael cerrou os punhos. E agora? Ele vai pagar. Sofia balançou a cabeça. A lei portuguesa é fraca contra a homofobia implícita. Mas ele quer se entregar, se você permitir um encontro. O debate durou horas, vingança versus cura, ódio versus humanidade. No fim, decidiram sim, não por piedade, mas para fechar o ciclo, para que o coração de João encontrasse paz. O encontro marcou para o dia seguinte, em um café neutro no Rossio, onde pombos bicavam migalhas sobre estátuas de reis esquecidos. António chegou cedo, envelhecido 10 anos em poucas semanas, o jaleco substituído por um casaco poído. Quando Miguel entrou, seguido por Rafael, o médico levantou-se, derrubando a xícara, café escuro se espalhou como sangue. Você tem os olhos dele, gaguejou António, caindo na cadeira. Miguel sentou-se à frente, o peito arfando, eu tenho o coração dele. E ele me conta tudo, como você olhou para longe, como deixou que o ódio vencesse. Palavras saíram em torrente, acusações, lágrimas, silêncios pesados. Rafael, contendo-se, gravava discretamente com o celular, mas algo no tom quebrado de António o deteve. Porquê? Porque eu? Perguntou o médico, voz rouca. Porque você é como ele era, escondido, com medo. A confissão de António veio então, um monólogo cru, sua juventude reprimida, o amante morto na pandemia dos 90, a decisão de se casar para curar-se, o momento em que viu João e viu seu reflexo, o pavor que o paralisa. Eu matei para me proteger, admitiu, e o café pareceu encolher, o mundo reduzido àquela mesa. Miguel, tocado apesar de si, estendeu a mão, João perdoaria, eu acho. Mas justiça não é perdão. Eles saíram dali com uma gravação, um pacto frágil, António testemunharia publicamente, em troca de terapia contínua. Mas no caminho de volta, o carro de Rafael foi seguido, um veículo escuro, o mesmo que Miguel vira antes. Parando em uma rua lateral, eles confrontaram o perseguidor, um colega de António, um cirurgião conservador que o chantageava para silenciar o escândalo. Vocês vão destruir tudo, rosnou o homem, sacando um canivete enferrujado. O confronto foi caótico, Rafael desviou o golpe, Miguel gritou por ajuda, e transeuntes intervindos chamaram a polícia. No tumulto, o agressor fugiu, mas deixou para trás um cartão de visitas, ligado a uma rede de médicos anti-LGBTQ mais infiltrados no sistema de saúde. Isso é maior do que pensávamos, disse Rafael, ofegante, enquanto sirenes se aproximavam. Miguel, com um corte superficial no braço, sentiu o sangue quente escorrer, e com ele, uma determinação feroz, vamos expor todos eles. A notícia do ataque vazou, transformando a história em manchete nacional, ativistas LGBTQ mais agredidos em retaliação ao escândalo médico. Manifestações eclodiram em Porto e Faro, velas acesas em vigília por João. Mas o stress cobrava seu preço, Miguel começou a ter arritmias, o corpo rejeitando não o órgão, mas o trauma acumulado. No hospital, ironicamente, o mesmo de Santa Maria, ele confidenciou a Sofia, eu sinto João me deixando ir, como se sua missão aqui acabasse. Rafael, ao lado da cama, jurou, não sem mim. António, vendo as notícias, tomou uma decisão radical, invadiu os arquivos de seu antigo hospital, roubando documentos que provavam uma rede de negligências seletivas. Mas ao fugir, foi pego pela polícia, não pela denúncia, mas por um alarme silencioso. Na cela fria, ele sorriu pela primeira vez em meses, pelo menos, fiz algo certo.
E em Lisboa, sob um céu estrelado, Miguel e Rafael caminhavam de mãos dadas, o coração batendo em uníssono, pronto para o clímax que os aguardava, uma batalha não só por justiça, mas pela alma de uma nação. O inverno chegou a Portugal com um manto de névoa úmida, envolvendo Lisboa como um véu de mistério, enquanto o caso de João fermentava como vinho envelhecido, ganhando camadas de complexidade. Miguel, recuperado do episódio no hospital, mergulhava em pesquisas obsessivas, passando noites em bibliotecas públicas do Chiado, folheando relatórios sobre direitos LGBTQ+, desde a legalização do casamento gay em 2010. Não é só o médico, descobriu ele, é um sistema podre, enraizado em igrejas e conselhos médicos que ainda sussurram contra nós. Rafael, ao seu lado, pintava charges satíricas para um blog underground, caricaturas de jalecos brancos com suásticas escondidas nas mangas, viralizando nas redes sociais. A reviravolta veio de forma inesperada. Uma carta chegou ao estúdio, endereçada a O Portador do Coração de João. Dentro, uma foto antiga, João e um garoto sorridente em uma praia do Algarve, costas de 2005. Anexada, uma nota: eu era o irmão que ele escondeu. Meu nome é Tomás. Preciso falar com você. Tomás, o irmão mais novo de João, havia fugido para a Espanha anos antes, fugindo de um pai abusivo que batia no filho mais velho por maneiras afeminadas. Agora, aos 22, ele voltava, atraído pela comoção midiática, carregando segredos que poderiam derrubar a rede de preconceito. Eles se encontraram em um convento abandonado nas colinas de Sintra, um lugar de lendas românticas onde reis outrora se amavam em segredo. Tomás era uma versão mais jovem de João, cabelos cacheados, olhos castanhos penetrantes, mas marcado por cicatrizes emocionais. Ele me salvou, sabe? Me ensinou a ser forte, a amar sem medo, contou, voz embargada. Ele revelara ter trabalhado como informante em Barcelona, infiltrando-se em grupos de extrema-direita que financiavam lobbies anti-LGBTQ+, em Portugal. Eles pagam médicos como o seu para limpar o sistema, negligência seletiva, como chamam. Provas, e-mails criptografados, transferências bancárias para contas offshore. Miguel sentiu o coração acelerar, um ritmo frenético que ecoava excitação e terror. Por que nos contar agora? Tomás hesitou, porque eu sonhei com João na semana passada. Ele me disse para vir, ou talvez seja loucura, mas você. Você é a prova de que ele vive. Rafael, cético mas tocado, abraçou o rapaz. Bem-vindo à família, então. Juntos, eles planejaram o próximo passo, vazar as provas para uma jornalista investigativa do Público, Ana Costa, conhecida por expor corrupção na saúde pública. Mas o perigo espreitava. Naquela noite, voltando de Sintra, o carro de Rafael sofreu uma sabotagem, freios falhando na descida sinuosa. Eles escaparam por pouco, derrapando para o acostamento, o abismo do oceano bocejando abaixo. Eles sabem, sussurrou Miguel, enquanto a polícia rebocava o veículo. A investigação revelou impressões digitais, do colega de António, agora foragido. A rede contra-atacava, espalhando boatos online de que Rafael era um oportunista manipulador, e Miguel, um doido com delírios pós-cirúrgicos. Amigos se afastaram, patrocinadores da exposição cancelaram, e o estúdio foi vandalizado, tintas derramadas sobre o mural de João, a palavra aberração rabiscada em vermelho. Em meio ao caos, veio um momento de ternura, uma viagem a Évora, para visitar as ruínas românticas onde João e Rafael haviam passado seu primeiro fim de semana. Lá, sob o céu estrelado do Alentejo, eles acamparam, uma fogueira crepitando histórias. Miguel compartilhou memórias emprestadas, o jeito de João dançar fado com quadris soltos, desafiando a melancolia tradicional. Rafael chorou, admitindo: eu o amava tanto que doía, e agora você o traz de volta, mas me faz questionar se há espaço para nós. Miguel, vulnerável, respondeu: há espaço para todos, João em mim, você em nós. O beijo que se seguiu foi profundo, selando uma aliança trina, onde ciúme dava lugar à compaixão. António, na prisão preventiva, recebia visitas de Sofia. Você pode ser o pivô, disse ela. Ele, redimido aos poucos, concordou em delatar a rede, nomes, datas, conluios com políticos conservadores no Parlamento. Mas o preço era alto, proteção para sua família, e um testemunho público que o marcaria para sempre. Eu era cego, confessou ele em uma gravação contrabandeada para fora. Agora, vejo o monstro no espelho. O clímax se aproximava com a grande audiência no Ministério Público, em um tribunal abafado no centro de Lisboa. Ativistas lutavam as galerias, bandeiras arco-íris contrastando com os ternos cinzentos dos acusados. Miguel testemunhou primeiro, voz firme: o coração de João bate por justiça, não por ódio. Rafael seguiu, exibindo o mural em projeção, cada pincelada uma acusação viva. Tomás, o Coringa, apresentou as provas digitais,
e-mails piscando na tela como confissões forçadas. Mas o twist veio no intervalo. O juiz, um homem de meia idade com sotaque madeirense, chamou Miguel para uma conversa privada. Meu filho é como João, murmurou ele, olhos úmidos. Eu o perdi para o silêncio familiar. Apoio vocês. Essa aliança interna viraria o jogo, mas não sem custo. O colega foragido, sabendo do vazamento, planejava um atentado na manifestação pós-audiência. Enquanto a névoa se dissipava, revelando um sol pálido, Miguel sentia João sussurrar em seu peito: coragem, amor. E com Rafael e Tomás ao lado, eles marcharam para o confronto final, onde segredos seriam desenterrados e corações, enfim, libertos. A primavera irrompeu em Lisboa com uma explosão de jasmins, perfumando o ar como um bálsamo para feridas abertas, mas a tensão no ar era palpável, elétrica como uma tempestade prestes a rebentar. A audiência se estendia por dias, um teatro de acusações e defesas onde advogados empoeirados citavam leis obsoletas, enquanto peritos em ética médica desfiavam o tecido podre do sistema. Miguel, Rafael e Tomás testemunhavam em rodízio, suas vozes entrelaçando-se em um testemunho coletivo que humanizava João, não como vítima, mas como farol de resiliência. A imprensa internacional chegara, repórteres da BBC filmando a Praça do Comércio, onde uma vigília noturna reunia milhares, velas formando um coração gigante que pulsava à luz de celulares. António, algemado mas dignificado, subiu ao banco das testemunhas no terceiro dia. Sua confissão foi um terremoto, detalhes minuciosos da negligência, nomes de colegas que priorizavam pacientes convencionais, ligações com doadores anónimos de campanha eleitoral que financiavam clínicas puras. Eu era parte de uma máquina que esmaga almas, disse ele, voz e quando no salão de mármore. O promotor, uma mulher feroz de Setúbal chamada Inês, pressionou, e o preconceito pessoal. António baixou a cabeça, era meu veneno, envenenando todos. Lágrimas escorreram, e na galeria, Dona Maria, mãe de João, sussurrou uma oração antiga do Sul. Mas o perigo espreitava fora das paredes do tribunal. O colega foragido, Vítor Mendes, um cirurgião com histórico de violência em protestos anti-aborto, reuniram um punhado de radicais em um esconderijo nos arredores de Oeiras. Não podemos deixar que destruam nossa ordem, proclamava ele, distribuindo panfletos com alvos, Rafael como agitador, Miguel como aberração viva. O plano, uma bomba caseira na manifestação de encerramento, no Jardim da Estrela, onde famílias quer se reuniriam para celebrar avanços. Miguel pressentiu o mal uma noite antes, em um sonho vívido, João correndo por um jardim, alertando-o com gestos frenéticos. Acordando suado, ele ligou para Tomás, que confirmou via contatos em Espanha, eles estão-se movendo. Um caminhão alugado, explosivos de uma pedreira. Alerta à polícia foi dado, mas burocracia portuguesa atrasava, provas insuficientes, diziam os oficiais céticos. Rafael, pragmático, mobilizou a rede ativista, drones para vigilância, voluntários disfarçados de floristas no parque. Não vamos ser vítimas passivas, declarou ele, pintando um escudo simbólico no estúdio, um coração entrelaçado com espinhos. Na véspera da manifestação, veio um conflito interno que quase os partiu. Tomás, atormentado por culpa, eu abandonei João quando ele mais precisava, confrontou Miguel, você o tem dentro de você, eu só tenho arrependimentos. Palavras azedas voaram, acusações de inveja, e Rafael, no meio, sentiu o peso de mediar um laço que ele mesmo ainda navegava. Somos mais que fantasmas, implorou ele, somos vivos, lutando pelo que João sonhou. Uma caminhada noturna pelo Tejo acalmou ânimos, estrelas refletidas na água, mãos unidas, promessas de lealdade renovadas. O dia da manifestação amanheceu radiante, o sol de abril beijando as pétalas de magnólias no Jardim da Estrela. Milhares convergiram, crianças com cartazes, amor sem medo, idosos recordando lutas da Revolução dos Cravos, drag queens liderando um flash mob de fado quier. Miguel discursou do coreto, voz amplificada e quando, este coração bate por todos nós, gay, lésbica, trans, aliados. Não por ódio, mas por amor que cura. Rafael, ao lado, desenhava ao vivo, traços rápidos capturando a multidão em euforia. Então, o caos. O caminhão surgiu na entrada sul, Vítor ao volante, olhos enlouquecidos. Gritos, pânico inicial, mas os drones avistaram, e voluntários bloquearam o caminho com barricadas de mesas de piquenique. Polícia, alertada por Tomás via rádio, cercou o veículo. Vítor saiu atirando, tiros e quando como trovões, ferindo um ativista no ombro. Miguel, impulsionado por adrenalina, correu para frente, gritando, par. Isso não traz João de volta. Algo no tom, eco de João, talvez, paralisou Vítor por um segundo, o suficiente para um policial derrubá-lo. No aftermath, ambulâncias uivaram, mas milagrosamente, poucas vítimas graves. Vítor foi preso, cuspindo veneno, vocês pervertem nossa nação.
Mas a multidão, unida, cantou o hino do orgulho, abafando-o. Na TV ao vivo, o primeiro-ministro condenou o ataque, prometendo reformas na saúde pública. António, assistindo da cela, chorou, sua delação fora crucial para mapear a rede. Enquanto a poeira assentava, Miguel e Rafael encontraram-se em um banco sob uma trepadeira florida, exaustos mas vitoriosos. Acabou? Perguntou Rafael. Miguel sorriu, mão no peito, não acaba. João vive em cada lei que mudamos, em cada abraço que damos. Tomás juntou-se, trazendo pastéis de nata quentes, para a família que escolhemos. E ali, no jardim que testemunhara revoluções, eles brindaram, não ao passado, mas ao futuro tecendo-se em fios de esperança. Mas o destino, sempre traiçoeiro, guardava uma surpresa final. Testes de DNA, ordenados pelo tribunal, revelaram uma conexão improvável. António, em exames rotineiros, descobrira ser pai biológico de João, um caso fugaz nos anos 90, antes de seu casamento, com a mãe de João, então uma enfermeira. Meu sangue matou meu sangue, lamentou ele em uma carta para Miguel. O choque abalou todos, mas em vez de ódio, gerou compaixão. Visitas à prisão começaram, diálogos que curavam gerações partidas. Lisboa, cidade de fados e renascimentos, exalava alívio. A rede desmantelada, leis antidiscriminação fortalecidas, e o coração de João, agora em Miguel, batia ritmado, e quando uma sinfonia de vitórias duramente conquistadas. O verão retornou a Portugal com um calor abraçador, derretendo as últimas camadas de gelo emocional que o inverno deixara. Meses após o julgamento, que resultara em condenações para Vítor e comparsas, e uma suspensão vitalícia para António, Lisboa pulsava com uma energia renovada, como se a cidade respirasse mais livremente. O mural de João, expandido para uma parede inteira no cais do Sodré, tornara-se ícone turístico, visitantes de todo o mundo posavam ao lado, postando Curacal de João nas redes, transformando tragédia em movimento global. Miguel, agora embaixador da causa, viajava para Porto e Faro, palestrando em universidades sobre transplantes e identidade, sua câmara capturando não só imagens, mas almas. Rafael e ele, em um equilíbrio delicado, navegavam o amor com honestidade brutal. Você ainda sente ele? Perguntava Rafael nas noites quietas, deitados na varanda com vista para o Tejo. Miguel assentia, como um eco suave, guiando, não dominando. As memórias de João haviam-se integrado, não como possessão, mas como sabedoria, coragem para dançar em bares lotados, gentileza em discussões familiares. Eles adotaram um cachorro resgatado, um vira-lata chamado Esperança, que corria pelas praias de Cascais, simbolizando renascimento. Tomás, integrado à família escolhida, estudava arte na Universidade de Lisboa, seus morais ganhando prémios em bienais Quier. Ele e Miguel compartilhavam sessões de hipnose com Sofia, desenterrando camadas de trauma, o abandono, a perda, a herança de um pai ausente, agora revelado como António. O médico, em condicional após bom comportamento, iniciara a terapia em grupo para profissionais reprimidos, sua voz trêmula em círculos de confissão. Eu aprendi que o preconceito é uma prisão que construímos para nós mesmos. Visitas mensais a Dona Maria, no Algarve, teciam laços inesperados, piqueniques na praia onde João brincara, conversas sobre perdão que curavam feridas salgadas pelo mar. Mas nem tudo era idílio, sombras persistiam. Uma recaída de Miguel, arritmia sob stress de uma turnê, o levou de volta ao hospital, onde ironicamente, um jovem médico gay, inspirado pelo caso, o atendeu com mãos firmes. Graças a João, estamos mudando, disse o rapaz, monitorando o coração que agora batia estável. Rafael, ao lado, pintou um retrato do episódio, Miguel como fênix, asas de arco-íris erguendo-se das cinzas. O ápice emocional veio no aniversário de um ano da morte de João, uma celebração, não luto, no bairro Alto. O bar, o Arco-Íris Quebrado, reabriu com o nome Coração Pulsante, gerido por Rafael e Tomás. Centenas lotaram o espaço, Dona Maria dançando fado com lágrimas nos olhos, António no canto, bebendo água com limão, Sofia moderando um painel sobre saúde inclusiva. Miguel subiu ao palco, microfone em punho, João não morreu, ele renasceu em nós. Seu coração bate em atos de bondade, em leis justas, em amores que desafiam o ódio. A multidão aplaudiu, e então, em um twist poético, um doador anónimo, revelado como o juiz da audiência, anunciou uma fundação para transplantes gratuitos para minorias vulneráveis. Enquanto fogos de artifício iluminavam o céu sobre o Tejo, Miguel e Rafael escapuliram para o telhado, mãos entrelaçadas. O que vem agora? Perguntou Rafael, cabeça no ombro do amado. Miguel sorriu, sentindo o ritmo constante em seu peito, mais lutas, mais amores, mais Lisboas para conquistar. Abaixo, a cidade cantava, fado misturado a eletrónica Quier, passado e futuro em harmonia. António, caminhando sozinho pela marginal,
Parou para ver o reflexo na água, um homem mudado, não redimido completamente, mas em caminho. Ele escreveu uma carta final para Miguel: obrigado por carregar o que eu falhei em proteger. Uso para voar. Queimou-a na praia, cinzas voando para o Atlântico, um ritual de liberação. Anos adiante, Miguel publicaria um livro, Batidas Compartilhadas, Memórias Tecidas de Três Almas, ilustrado por Rafael, prefácio de Tomás. Tornou-se best-seller, inspirando adaptações teatrais em teatros de Coimbra e Porto. Dona Maria, orgulhosa, viu netos adotivos brincarem na casa que João sonhara comprar. E em noites quietas, quando o vento do Tejo sussurrava, Miguel jurava ouvir João rindo: eu escolhi bem. Assim, em uma nação de saudades e renascimentos, o amor provou ser a força mais revolucionária, não um conto de fadas, mas uma epopeia de corações entrelaçados, batendo contra as correntes do preconceito, para sempre livres.